Bom dia, você meu irmão, você minha irmã de Ideal Espírita, você meus amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita. Hoje é domingo, hoje são 21 de fevereiro de 2021 e nós estamos iniciando mais uma reprodução de um programa muito especial, oriundo da Web Rádio Estação da Luz. Nós estamos aqui na página Estação da Luz Espírita, mas antes de falarmos do programa, eu gostaria de lhe convidar para você nos acompanhar nesse programa. E lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é exatamente reunirmos aqui na mesma página o maior acervo possível de matérias espíritas, palestras, áudios, vídeos, livros, conferências e etc. E aqui você encontra o acervo para seu estudo, sua pesquisa, para o seu deleite. E aí estamos aproveitando os programas da Web Rádio Estação da Luz, o programa número 18, Nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira e a equipe. A equipe é exatamente Renato Bezerra, Ivon Augusto, Freire Quintal, a transmissão da Web Rádio Estação da Luz, dia 19 de fevereiro de 2021, às 8 horas da manhã. Portanto, um programa muito bom. Nós vamos responder inúmeras perguntas, porque esse programa é um programa de perguntas e respostas. Nós abordamos o tema e, consequentemente, você escreve para nós aí através do chat e a gente vai respondendo as suas perguntas, ok? Agradecido pela sua companhia, muitíssimo obrigado e vamos ao programa. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo
deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã de Ideal Espírita, bom dia vocês, meus amigos que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz. Como hoje é sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, e aqui em Natal são exatamente 8 horas e 3 minutos, é dia do nosso programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui pela Web Rádio Estação da Luz, agora também no Facebook e no YouTube. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareiros de Francisco de Assis, em São Paulo do Potengi, do Pronto Socorro Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Maria do Pão, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis, de Ceará Mirim, da Casa de Caridade Chico Xavier, do Centro Espírita Aprendizes do Evangelho de Goianás, de São Paulo, do Núcleo Espírita Eurípides Barçanufo de Santa Luzia, na Grande Belo Horizonte, além de outras tantas casas e movimentos espíritas espalhados por estes mundos afora. Então, é dia do nosso programa Nos Domínios da Mediunidade. Vamos cumprimentar os irmãos que já estão na sala e que vão fazer o programa de hoje. Os últimos serão os primeiros. Vamos cumprimentar o nosso irmão Feiro Quintal, lá de Santa Luzia, Minas. Bom dia, meu querido irmão. Bom dia a todos, meus irmãos, amigos, companheiros, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Sempre uma alegria muito grande estar aqui para compartilhar com vocês. E depois vamos cumprimentar o nosso irmão Renato Bezerra. Renato Bezerra, você estava fazendo uma falta danada. Infelizmente, você vai voltar logo ao seu trabalho, essa na outra semana. Mas seja bem-vindo, meu querido irmão. Estamos sentindo sua falta. Eu também estava sentindo, Amadeus, Ivan. Mas é isso mesmo, é a vida que nós temos de prosseguir e viver. Dependendo das nossas condições, é que nós vamos procurarmos, da melhor maneira possível, tanto no campo de trabalho, como no campo em qualquer campo de comunicações, nós temos de plantar o Evangelho de Jesus dentro das nossas condições de vida. Muita paz para todos. Maravilha! Aí eu quero abraçar o meu irmão, Ivan Augusto Araújo. Araújo é também, senhor Araújo é da família, né? Ivan, muitíssimo obrigado, meu querido. Obrigadão mesmo por estar conosco, por estar nos ajudando a conduzir essa empreitada aí do seu Tavares. Paz e luz com Jesus, meu irmão. Paz e luz com Jesus, bom dia a todos. E apesar dessa coincidência do nome, mas já somos todos irmãos aqui, não é verdade? Todos na família de Cristo, todos filhos do mesmo Deus. E aos nossos irmãos aí por todo o Brasil, bom dia e sejam bem-vindos. Que Jesus nos abençoe a todos. Quando eu digo essa empreitada de seu Tavares, é porque é graças a Elielso Tavares que nós estamos hoje aqui reunidos nessa sala para falarmos as coisas da doutrina dos Espíritos, para falarmos as coisas de Jesus. Tavares é responsável por tudo isso. E eu quero abraçá-lo fraternalmente agora, nesse instante, ele que está lá nos trabalhos técnicos. Bom dia, Tavares! Ele não ouviu. Então, vamos iniciar o nosso programa. Vamos começar com o nosso irmão Feiro Quintal, fazendo aliás, o nosso irmão Renato fazendo a leitura preparatória. É com o senhor, Renato. Vamos dar aqui a leitura do livro Rosário Espírita Cristão, de Valter Franca, psicografia, pelo Espírito Marcos Príncipe. O que nós achamos interessante é que a doutrina do Espírito, ela nos vem dar, em todos os sentidos, orientações de vida. E nós aqui com essa leitura é muito interessante, que ele diz que caridade e humildade, tal a senda única da salvação, que está no capítulo 5º, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Linhas de evolução. Observando os companheiros a quem você deseja ajudar, seja breve na exposição e demorado no socorro. Olha como é interessante.
Sem o suor do exemplo, os mais belos comentários perdem a legitimidade. Utilize do poço do caminho, seletinar a limpidez das águas. Mais tarde, você poderá necessitar dele novamente. Aí ele fala assim, seu vestuário desvela para com os outros suas íntimas inclinações, use a roupa, sem a ela escravizar-se. Mantenha a higiene do seu corpo para preservar a saúde. No entanto, viver excessivamente preocupado com a limpeza é sintoma de desequilíbrio. Cobiçando o melhor de cada dia, vive cada minuto nobremente, como se fosse o último a que você tivesse direito. O depois começa agora. Para refletir, não bastante sabendo refletir para não parar. Quem avança, sem estacionar, para, sem força para avançar. Planifique antes de agir, demonstrará o respeito pelo serviço. Evite, porém, planificar assoberbado de preocupações, pois que assim você jamais realizará algo. Se você acredita em felicidade vivendo a sós, disponha para aquietante aflições. A gota de orvalho no deserto reflete a glória de langípera estrela, mas não dá vitalidade à terra onde se quieta e consome sem ajudar. Em todas as conjunturas de sua vida, recorde da caridade, primeiro, e da humildade, logo depois. Caridade e humildade, tal é a senda única da salvação. Essa é a leitura da manhã de hoje. Maravilha, meu querido irmão. Então, vamos à prece. Bom, nesse momento de muita alegria para nós, de muita satisfação, podermos estar mais uma vez reunidos em nome do Mestre Jesus, do seu ensinamento, nós vamos todos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, esse Mestre, modelo e guia, dado em misericórdia pela humanidade, aos bons espíritos, convidá-los para que venham estar junto de nós, neste momento de aprendizado, neste momento de caminhada, no caminho da retidão. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, a doçura em nossos lábios e a fé em nosso coração, o sol de amor que nos conduz, a vida em que nos agasalha, enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dá-nos força no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do nosso dever. Pai, não te esqueças de nós, as bênçãos da compaixão. Nos guarda em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Que assim seja. Graças a Deus, com essa leitura preparatória feita pelo nosso irmão Renato. E agora a prece intercessória do nosso irmão Fuito Quintal. Iniciamos o nosso programa desta manhã com paz e harmonia em nossos corações. Vamos passar para o nosso irmão Ivon Augusto, que vai fazer a leitura do ponto do Evangelho. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir a sua falta, em particular entre vós e ele. E se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Essas palavras atribuídas a Jesus estão no Evangelho de Mateus, capítulos 18, versículos 15, 21 e 22. A misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico,
Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima dos insultos que se lhe pode dirigir. Uma é sempre ansiosa, de uma suscetibilidade desconfiada e cheia de ferro. A outra é calma, cheia de mansuetude e de caridade. Cristo não só nos falou sobre isso, mas exemplificou no momento máximo, quando pregado ao madeiro infame, como diz Emmanuel, ainda pediu que o Pai perdoasse a todos nós devido à nossa ignorância. Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. Demonstrando aí almas pequenas que somos todos. E mesmo ao longo dessa caminhada de 2000 anos de evangelho, do conhecimento do Cristo, ainda continuamos batendo as nossas cabeças com sentimentos mesquinhos de vingança, de poder, e tantos outros defeitos que ainda arrastamos no espírito, pela falta de termos não aprendido o evangelho, mas vivido ele na sua pureza mais simples, como a doutrina espírita vem nos trazer agora. E Deus nos ajude para que, novamente, sobre a luz dessa doutrina bendita, nós possamos caminhar de acordo com o que o Cristo nos determinou, perdoando as ofensas, para que possamos manter o nosso espírito livre nesse início de caminhada, que ainda será um voo. Jesus nos abençoe. Obrigado, meu querido Ivan. Paz e luz com Jesus. E é necessário mesmo a gente perdoar, porque quando a gente não perdoa, essa dívida passa para outra experiência lá, para a verdadeira vida. E aí é complicado. Nós temos aqui uma pergunta interessante que vamos começar dirigindo para o nosso irmão Renato, e na sequência o Fueldo. É do nosso irmão José Raimundo da Silva, de Cabedelo, ali na Paraíba. Ele pergunta o seguinte: é verdade que os espíritos desencarnados, onde quer que se encontrem, sentem as vibrações dos encarnados? E aí, Renato, sentem ou não sentem? Sentem, Mateus, porque é através de afinidades que nós vivemos aqui no plano terráqueo, ou, no outro caso, quando nós não temos uma afinidade, é o desafeto. Então, existe uma vibração entre nós para que nós possamos conviver com esses nossos irmãos. Vai depender muito da condição de cada espírito, nós e eles. Vai depender também de uma situação que nós podemos dizer assim, muitas vezes tem alguns espíritos que não conseguem assimilar a sua condição espiritual. E, às vezes, fica numa situação tão delicada que não sabe nem onde está. Fica num momento tão difícil que não sabe nem onde está. Isso vai depender muito da condição vibratória. Fueldo? Olha o som, amigo. Perdão, é a tecnologia brigando com a gente. Bons emissores e receptores de energias que somos, nós estamos sujeitos a captar e a emitir energias em qualquer situação. O nosso ser eterno, o nosso ser definitivo, ele é essencialmente energia. A carga que nós carregamos depende, lógico, das respostas que nós damos às devidas estimulações, sejam elas positivas ou negativas. Então, nós estamos, em todo o tempo, sofrendo a ação de energias externas e emitindo as nossas próprias energias para viajar pelo universo. E é claro que todos os seres, independentemente da esfera em que ele esteja, estão sujeitos a essas recepções. Porque, em síntese, se nós formos falar absolutamente sobre energia, nós somos grandes antenas. E somos antenas emissoras e receptoras. E nós não somos diferentes de nenhum dos espíritos criados pelo Pai Criador.
visto que na sua infinita sabedoria e perfeição ele criou a todos exatamente iguais. E as características da criatura, elas não podem ser retiradas dessas criaturas. Características, lógico, características da criação. E por esse princípio de que antenas somos desde que somos criados, sim, estamos emitindo e recebendo energias o tempo inteiro, independentemente da esfera ou da camada que nós ocupemos, dos orbes que nós existimos, e isso durante toda essa nossa existência. Maravilha, meu querido irmão. Mas nós temos uma pergunta que tem uma relação estreita com essa, e essa pergunta vem de Antônio Carlos de Jordão, em Recife. E aí, Ivan, presta atenção a essa pergunta. Pode ser considerada obsessão, mas influência como oração, pedidos de chamamento que os encarnados exercem sobre os entes queridos desencarnados? E aí eu vou me fazer entender por uma experiência, e aí, na sequência, Ivan complementa. Veja bem, nós já morávamos aqui em Natal, eu e minha companheira, com meus filhos, netos e etc., e nós tínhamos um sobrinho em Recife. Um sobrinho, era uma porção de sobrinhas, e esse menino era uma menina dos olhos na gente, menino bom. Ele serviu o exército, depois saiu, e coisa de um mês, 2 depois, ele foi assassinado. Ocorre que meu cunhado, ele separou da primeira mulher, casou novamente, mas mantinha uma relação muito próxima, mantém uma relação muito próxima com a primeira família. E ele estava na casa da primeira esposa, e aí pediu ao filho para comprar cigarro. Ele estava com o filho tinha saído do exército, não tinha nem arrumado trabalho ainda, e ele pediu ao filho para comprar cigarro. E o menino, quando abriu a porta, tinha 2 homens apontando armas para o vizinho dele, um rapaz vizinho dele. E aí ele, naquele impulso natural, que é isso, rapaz, não faça isso. Aí os caras, vá-se embora, você não tem nada a ver. Aí ele insistiu, o cara deu um tiro na perna dele e 2 tiros na cabeça do rapaz. Mataram o rapaz e feriram a perna dele. Aí botaram ele na ambulância, ele morreu a caminho do hospital. Olha, foi um pandemônio. A cunhada, ela entrou num parafuso, ela alugou um apartamento lá no bairro do Curado, alugou um outro apartamento pertinho do cemitério Parque, ali no bairro de Tijipió, e todo santo dia, de manhã, antes de ir para o trabalho, passava lá, rezava e acendia a vela. Meio-dia, quando voltava para o almoço, rezava e acendia a vela. À noite, quando voltava do trabalho, antes de ir para casa, passava lá, rezava e acendia a vela. Isso depois de uns 5, 6 meses, mais ou menos, eu fazia o evangelho em casa com minha companheira, e aí veio a orientação. O menino estava num desespero insuportável, porque tinha chegado o momento dele retornar ao plano espiritual, ele já tinha sido orientado nesse sentido, e ele tinha que voltar, e aquela foi apenas uma forma encontrada para que ele desencarnasse. Independia da forma, ele teria que desencarnar. Mas ele não podia prosseguir porque a mãe estava obsidiando, estava prendendo ele. Um sofrimento terrível. E aí ele pedia socorro a gente, eu fui com minha companheira em Recife, e aí foi conversa para tirar a menina da mão de Papafigo, para convencer aquela irmã católica de que o filho precisava ser liberado daquele conjunto de peditório que ela fazia, aquelas preces, e aí foi uma experiência triste para o menino, mas muito rica a nível de aprendizado. E aí, o que é que você acha disso, Ivan? Olha, sem dúvida que todo excesso causa algum mal. A água é boa, a gente necessita da água para se alimentar, para manter o nosso corpo, mas um excesso de tomar água vai, no mínimo, provocar um deslocamento aí do sistema digestório da pessoa. Então, tudo que é em excesso é prejudicial. Infelizmente, a falta de conhecimento do plano espiritual pela maioria das religiões, esses mitos, esses tabus que foram criados ao longo do tempo, esses dogmas trazem essa impressão de que quanto mais oração, melhor.
né? De fato, você pedir a Deus por uma pessoa, mas é a maneira também de pedir, né? Pedir com aquele sentimento de saudade que fica criando aquela ligação magnética o tempo todo, prejudica. Nós temos, ao longo dos poucos anos que trabalhamos, né, nas reuniões espirituais, temos visto muitos e muitos relatos, né, de irmãos que estão no plano espiritual pedindo, pelo amor de Deus, que se informe a família para que cessem determinados sentimentos que estão prejudicando, trazendo sofrimento aos irmãos. Quando eles devem reiniciar, né, retomar, na verdade, a sua caminhada no plano espiritual, ficam sendo puxados o tempo todo, muitas vezes com pedidos totalmente descabidos, né? Um sentimento, aquele sentimento de posse que a gente desenvolve muitas vezes ao longo da existência da nossa parentela, né? Por isso que eu sempre digo que Jesus, na sua superioridade espiritual, nos ensinou a desapegar, inclusive das pessoas. Amar, mas não ter por posse, para que o momento em que elas se façam ausentes, a gente não sinta essa necessidade que torna sendo prejudicial a todos. É isso. Maravilha. Eu gostaria que o nosso irmão Tavares, por gentileza, colocasse aí na tela aquele contato, ou os contatos que nós temos do WhatsApp. Porque as pessoas que fazem esses programas conosco, essas perguntas, sugestões e etc., fazem esses contatos através do WhatsApp. E aí, um acervo enorme de perguntas que chegam, e a gente tem condições de fazer assim, uma espécie de triagem, colocando perguntas mais ou menos similares, uma corroborando com a outra e assim sucessivamente. Então, daqui a instantinho, o Tavares vai colocar aí os telefones, os contatos do WhatsApp, que você entre em contato conosco, faz a sua pergunta, dá a sua sugestão, colabora com a realização dos nossos programas e aguarda, porque num tempo hábil lá na frente a gente vai fazer a sua pergunta, trazer o ar. Ele colocou aqui, está passando rapidamente, mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acompanho a leitura. O primeiro é o 84 98 84 988 17 55 98, e o outro é o, deixa eu ver aqui, 84, esses telefones, você entra em contato conosco, está aqui agora, voltou e eu repito, 84 988 17 55 98 e 981 85 3100. Através desses números, você entra em contato com a produção da rádio, manda suas perguntas, suas sugestões, você ajuda-nos a fazer esses programas. E aí a gente fica agradecido. E como eu disse, o acervo de pergunta é grande e a gente tem condições de fazer uma espécie de triagem dessas perguntas. Mas, claro que saem as perguntas que estão chegando, a gente coloca. E aí eu gostaria de lembrar também que hoje à noite, às 23 horas, nós vamos ter o programa Evangelho por Emmanuel. E aí Tavares vai colocar aqui na tela para a gente anunciar, para você já ficar sabendo. É que, além de toda a programação, de manhã, de tarde e à noite, que você tem na Web Rádio, você, às 23 horas, vai dormir após o Evangelho por Emmanuel, que está aqui. Hoje é nossa irmã Silva Almeida, do Rio de Janeiro, o Evangelho por Emmanuel, às 23 horas. Então, você aguarda, às 23 horas, você estará com Silva falando sobre o Evangelho por Emmanuel. O que é que acontece? O evangelista faz uma citação e Emmanuel aproveita aquela citação e faz um comentário. Aí o apresentador daquele programa vai fazer um comentário do comentário de Emmanuel. É um trabalho excepcional, porque você vai dormir tranquilo. Mas nós temos aqui uma outra pergunta interessante. Essa vai para o nosso irmão Fueiro Quintal e, na sequência, o nosso irmão Renato Bezerra. O fato de o espírito ter praticado uma religião quando encarnado facilita sua compreensão de que já está na vida espiritual? Essa pergunta é de Josias Freitas, de Mãe Luísa, aqui em Natal. E aí, Fueiro?
Bom, o fato de uma pessoa frequentar qualquer tipo de religião nessa terra, porque nós vamos lembrar que no plano espiritual as religiões também existem, mas a dinâmica das religiões no plano espiritual é completamente diferente da nossa, é uma dinâmica mais, vamos dizer, mais abrangente. O fato de uma pessoa frequentar uma religião que seja uma religião voltada para o ensinamento de Jesus, já o torna merecedor de um lugar melhor. É claro, e aí nós aqui não vamos nem cogitar essa possibilidade, que espíritos que são análogos aos nossos, que vivem em provas e expiações, não conseguem atingir uma plenitude espiritual em uma única existência aqui no plano físico, principalmente em mundos primitivos, que é o anterior ao nosso, mundos de provas e expiações, como o nosso. É uma capacidade que, infelizmente, ainda não pode ser desenvolvida. Uma pessoa deveria ser alguma coisa muito além de Madre Teresa, muito além de Gandhi, muito além do Chico, do Divaldo, deveria ser muito além do que esses espíritos fazem para que pudesse atingir essa plenitude, né, já em uma única existência. Então, quando nós falamos dessa condição do avanço espiritual, nós estamos sujeitos à condição do mundo em que nós vivemos. Né? Nós um dia vamos ser espíritos melhores, certamente vamos ser espíritos melhores, certamente nós vamos chegar no nível de espíritos como Jesus e além, conforme o próprio Cristo diz, né, que nós estamos prontos para sermos e fazermos até mais do que ele. Né? O que nós devemos entender é que o ensinamento que nós captamos e a forma com que nós utilizamos esse ensinamento é que determina a caminhada do espírito, e não o lugar que ele frequenta. A gente escuta casos de pessoas que se declaram ateus, pessoas que não acreditam em Deus, mas que caminham no sentido muito mais rápido, no sentido da libertação do espírito da parte material, porque são pessoas extremamente caridosas. Embora não acreditem em um Deus criador, eles praticam atos de caridade grandíssimos. Então, nós que estamos, alguns em condição de frequentar uma igreja, de estar ali dentro do templo o tempo inteiro, e estamos ainda cometendo os nossos erros, fatalmente nós caminhamos mais lentamente. Então, reconhecer o direito, ou conhecer o direito de pertencer a um lugar melhor, conforme o Cristo nos diz, está mais ligado ao que nós somos, ao que nós vivenciamos, sobre os efeitos do mundo em que nós vivemos, mas, acima de tudo, sobre a responsabilidade pelos atos que nós tomamos. Então, pertencer apenas a uma religião não significa necessariamente caminhar no sentido do Cristo. E isso é invariável em qualquer das religiões, porque nós ainda, antes de sermos seres religiosos, somos seres humanos, capazes e incapazes, às vezes, de compreender o certo e distinguir o certo do errado. Então, a nossa caminhada ela não está atrelada a um templo, ela não está atrelada a uma casa, até porque o próprio Cristo diz que nós somos templos divinos. A nossa religião tem que ser, conforme a oração do nosso amigo Silvério Horta, nosso templo, né, que nós sejamos um templo do Evangelho, que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade. Né? Então, se nós fizermos o altar da caridade na nossa igreja, certamente nós caminharemos no sentido da libertação do espírito. Maravilha, meu querido. E aí, Renato? Realmente o que nosso irmão falou é uma realidade, porque não depende das igrejas, das religiões, e sim de cada um de nós, dentro das nossas condições. Mas sabemos que no mundo espiritual tem as mesmas organizações que tem aqui na Terra. As igrejas, ela tem aqui na Terra do mesmo jeito da espiritualidade. Mas também devemos saber que vai depender se aquele espírito consegue, a partir do plano espiritual, ter a conscientização, ele vai terá. Mas, muitas vezes, tem mais dificuldade do que o próprio espírita, que tem
próprio conhecimento que existe uma vida além dessa vida, do jeito que ela é aqui na Terra. Se nós pegarmos as obras de André Luiz, nós vemos que dentro das turmas de trabalho tem padres trabalhando. Acho que é no céu entre o céu e a terra tem, na equipe de André Luiz, tem um padre. Temos também freiras que é chamada para compor uma equipe para resolver um certo problema. E assim vai. Vai depender só do Espírito, só de nós mesmos. Não adianta nós chegarmos e dizermos, porque eu sou espírita, e daí eu chegar no outro lado da vida, estou todo tranquilo, tudo bem, e acabou-se. Não é desse jeito. Vai depender da nossa condição espiritual. Nós sabemos quantos espíritas tem no mundo espiritual sofrendo porque teve o conhecimento e, às vezes, não teve a condição de superar os obstáculos que vieram a fazer aquilo como eles estão hoje. Vai depender muito de nós. O amor legado por Jesus, a nossa condição vibratória, a nossa condição do bem e do amor. Então, se nós chegarmos a esse ponto, nós iremos procurarmos colocar o amor de nós aqui na face da Terra, porque nós somos aqui, seremos no outro lado da vida. Vamos passar para o nosso irmão Ivan. Ok, Ivan. Eu gostaria de dar aqui um testemunho de um irmão que compareceu a uma reunião espírita, estou até emocionado agora. Identificou-se como Frei José. Após alguns instantes de conversação, ele tinha sido um padre, e ele disse, o que eu faço agora? Eu jogo minha Bíblia fora? Disse, não se esqueçam que os doutores do templo achavam que sabiam tudo, mas na realidade estavam equivocados. Esse irmão disse, eu vou pensar no que você está me dizendo. Retornou após algumas outras reuniões, disse, estou compreendendo melhor, estou sendo engajado nas equipes que trabalham com crianças, etc. e tal, e hoje é um grande amigo que nos acompanha nas nossas reuniões. Então, o fato de frequentar a religião, mesmo como um sacerdote, não é a garantia de uma aceitação imediata para todos. É necessário realmente se entregar à religião, mas acreditar, sobretudo em Jesus, para compreender o que ele trazia de diferente nas suas palavras, não se prender aos dogmas e à palavra que mata, como dizia o próprio Jesus. Era só isso que eu tinha a dizer. O Ivan, Fueldo e Renato, tem um velho ditado que diz, me diz com quem andas que eu direi quem és, mas a espiritualidade não diz, não, me dizes o que fazes que eu direi quem és. Então, lá do lado de lá, vai prevalecer os feitos, não é isso mesmo? Mas, meu querido irmão, eu trabalhei um bom tempo, quase 4 anos e alguns meses, lá no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, aqui em Ceará-Mirim. Desculpa a pessoalidade da citação, mas me parece pertinente. E naquela casa, volta e meia chegavam aquelas falanges de irmãos religiosos, brabos, querem destruir tudo, a ponto de algumas vezes eu pedir socorro ao irmão Francisco de Assis, porque a coisa ficou insustentável do nosso lado, né? E eles foram socorridos. Mas eu conversando em algumas oportunidades com o irmão Bezerra de Menezes, ele me dizia o seguinte, determinados irmãos que são tidos como santos, ou seja, são definidos como santos, na verdade, são espíritos sofredores. Aí nos vem uma pergunta que vem a calhar literalmente com isso. A nossa irmã Lúcia, daqui da Cidade da Esperança, em Natal, é o bairro aqui de Natal, ela pergunta o seguinte, no caso de desencarnados, que são tidos como santos, mas que são espíritos sofredores, quem atende os pedidos que lhes são dirigidos? Hein, Ivan? Quem atende esses pedidos? Não, vamos dizer assim, que nos finalmente, Deus é quem atende todos esses pedidos. Mas existe um incontável número de servidores de Deus, de espíritos que trabalham,
em prol da melhoria das pessoas e atendem essas solicitações, essas orações. Nenhum pedido fica sem o devido atendimento. Alguns pedidos não são atendidos porque realmente são desnecessários, porque não estão no tempo ainda e que seja concedida esse favor do alto àquele que solicita. Mas nenhuma oração fica sem a devida resposta. Quem atende são esses irmãos que intercedem, né? A gente pede por um Santo Antônio, que é um santo conhecido, não necessariamente o Santo Antônio venha nos atender pessoalmente, né? Ele pode estar muito bem ocupado em outras atividades, como todos os espíritos têm as suas atividades. Então, sempre há um plano B de atendimento, né? Quando a gente precisa de determinado tipo de socorro, né? Quem aparece para nos socorrer? Nem sempre é aquele a quem a gente recorre. E o serviço não deixa de ser feito da mesma maneira. Então, que ninguém se preocupe, né, de fazer uma oração, até porque, pela boa fé que fizer a um espírito desse, eu acredito que ele até receba também, que ele receba também alguma benesse, né, por fazer com que essa pessoa tente entrar, mesmo que dessa maneira, um tanto equivocada, em contato com a espiritualidade superior. Então, sim, sempre que há o chamamento, vai haver o atendimento por quem o seja capaz de resolver a situação. Aí, meu irmão Fueiro, e aí? Vou criar um bordão aqui agora. A gente chama de bordão aqui em Minas, eu não sei como é que você chama aí, se é falazado ou qualquer outra informação. Para ser intercessor, não precisa ser santo. É lógico que não é uma crítica aos nossos irmãos da Igreja Católica, de maneira nenhuma, porque não nos cabe a crítica, todo crítico faz papel de julgador e esse papel não é nosso. Mas a cultura popular, e um grande escritor aí do Nordeste, chamado Ariano Suassuna, vocês devem conhecer muito melhor que eu, ele... Foi meu professor 2 vezes, viu? Que, vamos dizer, aí agora eu fiquei com inveja, viu, seu Amadeu? Ariano Suassuna é uma grande figura. É coisa boa, mas realmente a gente sente, viu? Foi uma grande figura do nosso cordel. Eu gosto muito da literatura de cordel, certamente. Mas, num dos seus trechos de O Alto da Compadecida, que é a sua obra mais preeminente, que virou filme, inclusive, existe um questionamento a respeito do santo. Quando alguém vai, a mulher do padeiro, né, para quem conhece a história, vai fazer um pedido e ela fala, meu Santo Antônio, né, mas é de Pádua de Assis. Ou seja, nós não sabemos nem a qual santo recorrer às vezes. E aí a nossa cultura popular nos diz São Judas Tadeu, que é o santo das causas impossíveis, né? Afinal de contas, o que é o impossível? O impossível é apenas alguma coisa que ainda não foi realizada. E aí Jesus Cristo vem, né? Aliás, Jesus não vem, Paulo, na sua carta aos Coríntios, diz que ainda que eu tivesse fé de modo a transportar os montes, né? Ou seja, se eu tivesse a capacidade de irradiação de energia, aquela mesma energia que nós falamos lá no começo, se a minha capacidade fosse uma capacidade boa, se eu tivesse o merecimento de uma irradiação de energia, perdão, o meu pensamento, a minha rogativa chegaria aos pés do próprio Deus. Então, você veja bem o que é a condição nossa quando nós fazemos as nossas orações, a necessidade da repetição. Ainda alguns dias nós falávamos, essa semana ainda falávamos sobre o sinal de Wi-Fi aqui de casa, que é uma repetição que chega lá no quarto da minha filha, né? Como se lá fosse muito longe, mas essa dimensão que nós, às vezes, não damos a capacidade dos nossos pensamentos, a capacidade da nossa irradiação de energia, que, às vezes, nos obriga a pedir a intercessão de um ser, em alguns casos, até menos evoluídos que nós, por que não? Nós estamos aqui no mundo de provas e expiações e temos o véu do esquecimento nos cobrindo, né, nos encobrindo, e, de repente, nós chegamos num plano diferente desse, no plano mais elevado, e descobrimos que nós temos as condições ou a condição análoga dos santos.
Não estou falando nós, talvez não nós 4 aqui na sala, ou nós que estamos ouvindo o programa aí na Web Rádio, mas alguns de nós presentes neste planeta. Não seria nenhuma surpresa se nós chegássemos no plano espiritual e descobríssemos, por exemplo, Chico Xavier mentorizando Emmanuel, né, que essa troca deve existir, claro, essa dinâmica para nós ainda é um pouco, vamos dizer, subjetiva nos nossos conhecimentos, mas nós sabemos que Emmanuel é um espírito muito evoluído, que está lá no nível dos espíritos santificados. E aí, de repente, nós descobrimos que um cara que nasceu aqui do lado da minha casa, a coisa de 20 quilômetros do meu lado, é um ser que emana energia, que a sua emanação de energia num pensamento simples, na oração de agradecimento, vai atravessar os limites até de onde eu moro e atingir um limite muito maior, só com extensão de raio de luz. Então, assim, voltando ao início, né, nós não precisamos ser santos para ser intercessores, nós não precisamos ser reconhecidos como santos para sermos intercessores, basta que tenhamos o merecimento, né? E aí é cada um conforme as suas obras, conforme nos disse o Cristo. Precisa ser santo para ser intercessor? Não. É por isso que muitas vezes os que não são santos atendem os nossos pedidos. Uma palavra, um conselho, um sorriso, sei lá, qualquer tipo de ajuda, é uma ajuda santa, independentemente da pessoa ter ou não o título santificado. Maravilha, meu irmão. E aí nós vamos, acho que a nossa irmã Cristina, daqui do bairro da Candelária, ela deve estar lembrando, ou deve ter lido, aquele romance de Patrícia, né? Patrícia Violeta na Janela, porque ela faz uma pergunta aqui que me veio na mente, depois de formulada, me veio na mente exatamente isso. Ela pergunta, Renato, o seguinte: uma pessoa que desempenhava uma profissão quando encarnada, poderá desempenhar a mesma função no mundo espiritual? E aí, Renato? Olha, nós sabemos que na espiritualidade, como fala André Luiz, os mentores espirituais do nosso lar, a espiritualidade tem normalmente todo tipo de serviço. A nossa condição de entendimento daquilo que nós fazíamos aqui na face da Terra, por outro lado da vida, não é a mesma coisa. Por exemplo, o médico André Luiz, quando chegou na espiritualidade, se dizia que era médico. A enfermeira dizia: você tem conhecimento da medicina espiritual? Então, Cristina, você vai dizer, você vai chegar no mundo espiritual e vai procurar, dentro das suas condições, fazer o que você tem condições de fazer. Porque se você for médico lá, aqui, quando chegar no outro lado, lá, no outro lado, não vai trabalhar e ter as mesmas condições como você estava aqui na face da Terra. Se você é economista aqui, você está trabalhando com real, e lá você vai trabalhar com bônus horas. Você não vai ter o entendimento dos bônus horas, como é o fluxo cambial dos bônus horas. Está falando uma pessoa para economia, desculpa. Então, com isso, nós devemos procurarmos sempre entendermos que, quando nós partimos para a espiritualidade, procurarmos, ou antes mesmo, vamos trabalhar aqui para que nós possamos buscar os nossos bônus horas aqui na face da Terra, fazer coisas boas aqui na face da Terra, caminhar aqui na face da Terra, para que nós possamos, quando chegarmos lá, não ter tanta dificuldade como muitas pessoas têm. É porque eu achei muito interessante uma história que conta no Livro dos Espíritos, na questão 459, quando diz: a influência do mundo espiritual sobre o mundo material é tão grande daquilo que nós imaginamos, mais do que nós imaginamos. E também existe, num texto que eu achei muito interessante, que existe processo obsessivo tão grande aqui na face da Terra que nós não imaginamos a quantidade de processo obsessivo que existe aqui na face da Terra. Então, o que nós podemos fazer, eu quero dizer com isso, que nós devemos conscientizarmos, que nós devemos caminharmos com Jesus, para Jesus, dentro das nossas condições. E, quando nós partimos para o outro lado da vida, aí sim, vamos reestruturar nossas vidas dentro das nossas condições e procurar um emprego qualquer, ou que tenha nossas condições. Se não for, vamos fazer como a Dona Luiz, vamos varrer o chão,
para que nós possamos caminhar com Jesus. É essas nossas palavras que é o entendimento. Mas quem sabe, quando, por exemplo, o professor passar para a espiritualidade, vai ensinar, eu garanto que ele vai ter condições de ensinar muitos espíritos na espiritualidade. Maravilha! Aí me fez lembrar, como eu disse, me lembrei da Patrícia, ela foi professora aqui na Terra, ou seja, ensinava aqui na Terra, e lá no plano espiritual foi ensinar na colônia São Sebastião. E aí, Ivan, é possível a gente desempenhar uma atividade aqui, lá no mundo espiritual, desempenhar a mesma atividade? Olha, sem dúvida que se for uma colônia muito próxima da Terra, com as vibrações ainda bastante grosseiras, digamos assim, como tipo nosso lar, ele fala lá do cultivo de vegetais, né? Então, há alguma similaridade, mas não totalmente igual, porque a matéria que eles ainda manipulam lá, ela não se comporta da mesma maneira que se comporta aqui nesse plano que nós estamos inseridos. Algumas funções lá pode ser que tenha alguma similaridade. Eu disse, por exemplo, que um psicólogo ele deve utilizar lá basicamente as mesmas técnicas que ele usa aqui, né? Porque o trabalho no plano espiritual ele passa a ser cada vez mais intelectual. Então, nos mundos superiores não tem necessidade nenhuma de trabalho material, né? Porque os espíritos, o simples pensamento dele faz com que as coisas aconteçam, surjam, desapareçam, segundo a necessidade. Pelo menos eu acredito nisso, devido a algumas leituras que temos feito. Nós temos muito mais condições de descrever os umbrais, onde as vibrações são muito mais pesadas do que os planos superiores. Já visto algumas declarações de alguns espíritos que foram conduzidos a instâncias superiores e voltaram trazendo coisas, informações fantásticas que eles não sabiam descrever, né? Por não terem nunca visto, terem determinadas condições. Como é que a gente vai escrever, por exemplo, a escada de Jacó? O que é a escada de Jacó? Né? E de fato foi visto. Temos algumas, Teresa Ávila e alguns irmãos que estiveram em determinados ambientes e trazem informações que nós temos dificuldade de compreender. Agora, eu acredito, sim, que os ambientes tipo nosso lar ainda haja muito trabalho semelhante aos que nós desenvolvemos aqui, dos trabalhos de manipulação de matéria mais bruta, como nós temos aqui na Terra. É isso. Maravilha, maravilha. Aí eu vou pedir ao nosso irmão Renato, que carrega... Por favor, eu me lembrei agora aqui da situação do que Renato falou, né, do médico espiritual. Por exemplo, um cardiologista, como é que ele vai querer trabalhar no plano espiritual se lá ninguém tem coração, meu amigo? E as outros órgãos também. Ah, certo. Aí fica a interrogação. Ô, Renato, carrega as baterias aí para você fazer a prece final. E aí nós estamos chegando a 54. Eu tenho uma pergunta interessante aqui que eu vou fazê-la e nós já vamos respondê-las nas considerações finais, tá ok? Aí é para todos. Pode uma pessoa encarnada, movida por grande amor, ela pode plasmar objeto de grande estima de um ente querido que se encontra no mundo espiritual? Começando por Renato, que vai fazer a prece final. Renato, pode? Como é a pergunta, Amadeus? Repita aí. A pergunta é: pode uma pessoa encarnada, movida por verdadeiro amor, pode plasmar o objeto de estima de um ente querido que se encontra no mundo espiritual? A pessoa daqui pode plasmar no mundo espiritual objeto de estima de outra que se encontra lá? Olha, amigo, é o seguinte, na minha condição de ver, é o seguinte, para que nós possamos praticar alguns atos que envolvam o mundo espiritual, nós temos de ter uma capacidade evolutiva para tal condição. Porque nós sabemos que nós temos a mediunidade. E com essa mediunidade nós podemos trabalhar. Mas como nós podemos trabalhar com essa mediunidade?
Tem vários tipos de mediunidade. E aqueles que têm condições, por exemplo, vamos dar um exemplo, o Chico Xavier poderá fazer em certas condições, fazer qualquer efeito mediúnico para que possa ter a condição de plasmar ou deixar de plasmar algo na vida. Mas não é para todo mundo. Tem que ser um espírito altamente evoluído para que ele possa conseguir com a permissão dos amigos espirituais. Porque ainda tem os superiores para que eles possam dizer não e sim. É por isso que muitas vezes, certos casos, a espiritualidade, quando vai fazer, não tem a permissão. Quem permite são os amigos espirituais. Muito bem, Fueudo Quintal, suas considerações finais, já respondendo essa questão que foi levantada. Bom, antes de dar essa resposta, Samadeu, eu queria dizer que nossa benfeitora, Joana de Anjos, ela disse que o trabalho é a única forma de evoluir. E aquele que não trabalha, ele permanece estagnado em espírito. Então, assim, corroborando e completando as respostas que foram dadas na pergunta anterior. Pois bem, eu realmente é um caminho para mim, até certo ponto delicado falar sobre essa questão de plasmar elementos, porque não é um campo que eu tenho muito conhecimento. Mas São Luís, quando foi interrogado sobre as questões, né, essas questões de manipulação de matéria, ele respondeu da seguinte forma as seguintes perguntas. Perguntou-se para ele como um espírito pode produzir o movimento de um corpo sólido. E aí São Luís responde que ele utiliza a combinação do fluido universal com o fluido próprio, né, que é aquele efeito que o médium emite, né? E o papel do médium nesse evento, né, no caso, o papel da pessoa que plasma nesse evento, já que todos somos médiums em maior ou menor grau, existe uma combinação desses fluidos, né, o fluido próprio do médium com o fluido do que ele quer fazer aparecer, vamos dizer assim. E é necessária a união desses dois fluidos, porque para que se possa existir essa conjunção, que isso se torne uma realidade, por assim dizer, né, para que o objeto plasmado seja visível, né, exige a obrigatoriedade da junção de alguns componentes, além dos dois fluidos, de um e outro, lógico, do que o Renato disse, do próprio merecimento, da própria capacidade de manipulação de energia do espírito. Ainda não é para muitos de nós, tá? Ainda não é para muitos de nós, mas quando algumas pessoas que são merecedoras tentam, sim, conseguem fazer esse fenômeno, né, de plasmar algumas coisas. Então, assim, eu me limito por aqui, porque realmente é um assunto que eu não domino muito bem, mas a possibilidade existe. Maravilha, meu querido irmão. E aí, o nosso irmão Ivan? Eu tenho a mesma opinião que o nosso irmão Fueudo. Eu acredito que sim, é possível que a pessoa, movida por um sentimento de amor muito grande, tenha a capacidade a fazer isso. Claro que vai ter que passar sob o crivo da espiritualidade superior. Sim. Talvez o que a pessoa... Vou mandar um presente para pessoa que eu quero muito, que está lá no plano espiritual. Tinha algo que ele gostava muito aqui na Terra e eu vou mandar para ele ter essa capacidade. Mas será que isso vai servir realmente? Uma vez que os objetos daqui são daqui, os objetos de lá são os de lá. A espiritualidade superior é quem vai fazer o crivo final. Eu também não tenho muito conhecimento, aliás, o mínimo conhecimento a respeito de materializações, nunca participei de uma reunião desse tipo. Eu sei que hoje é muito difícil, a própria espiritualidade diz que não existe mais tanta necessidade de se fazer isso. O próprio Chico foi aconselhado por Emmanuel a deixar o grupo que trabalhava com isso, porque disse que não era mais tempo para isso. Então, eu acredito que seja assim, possível, mas que
Acho que em um caso raro a espiritualidade poderia permitir. Porque senão a gente ia ficar bombardeando o plano espiritual com coisas que não são do interesse para a evolução dos espíritos. Ok? Amadeus, Estou ouvindo, Renato, pode falar. olha, se as pessoas quiserem ter uma noção, mais ou menos, plasmar ou materializar, tem um espírito chamado Sababa. Acho que já ouviu falar, Ivan. Sai baba, sim. Certo? Um indiano, que realmente ele tinha uma condição vibratória muito grande, e ele plasmava, ele tinha condições de plasmar, ele tinha condições de materializar as coisas mais simples do mundo. E normalmente quem fala sobre Sababa é o Divaldo Pereira Franco, que esteve presente nas reuniões que ele praticava. Ele transformava. Eu tenho uma história muito interessante, que um rapaz estava com problemas muito grandes para vir embora, que ele estava lá, e houve um processo muito grande de desentendimento. Ele foi lá em Sababa e pouquinho tempo Sababa materializou um relógio. Esse relógio Sababa tinha em Londres. Ele foi plasmou e realmente ele materializou-se e ele pegou o rapaz. E assim seguiu. Vai depender muito do espírito, de espírito para espírito. Não tem outra condição, né? Todo espírito que acho que na face da Terra que tem essa condição de plasmar ou de materializar qualquer objeto. Só se nós formos pegar aqueles espíritos lá atrás, que tinha uma idade muito grande de materialização, que eu não estou lembrado do nome agora, mas é isso mesmo. Vamos procurar saber na doutrina, na literatura espírita, que tem muitos médios de efeito físico, que tem condições de plasmar e tem condições de materializar seus objetos através das suas habilidades. Muito bem. Aqui no plano físico, com certeza, ainda nos dias atuais, tem médios capazes de movimentar objetos, plasmar, fazer importe, exporte, etc. Isso é natural. Mas a pergunta se refere a alguém daqui fazer isso lá no plano espiritual. E aí, enquanto os irmãos estavam falando, me veio na lembrança um velho livro que eu li há muito tempo, logo quando eu comecei na doutrina espírita, que foi Violeta na Janela. E aí me lembrei que aquelas violetas na janela, diz a avó de Patrícia, que Patrícia mora com a avó lá na colônia São Sebastião, e a avó diz que aquelas violetas foram plasmadas pela mãe dela na terra, porque eram violetas que Patrícia mantinha lá na sua janela, e a mãe, sabendo daquele apego, daquele amor que ela tem pelas flores, ela pensou e plasmou lá, e as violetas estão lá na janela de Patrícia, né? Ora, isso com certeza teria que passar pelo crivo do plano espiritual e benfeitores transmutar essas energias e realizar aquele feito. Havia para tal um merecimento, havia a possibilidade, o recurso, quem sabe até o próprio ensinamento que foi passado dessa interação do mundo físico com o mundo espiritual. Com certeza há uma razão de ser para tudo. Mas nós vamos agradecer aos irmãos Afuedo, a Ivan e ao meu irmão Renato pela feliz oportunidade desse programa nesta manhã, e vamos fazer agora a programação da Web Rádio Estação da Luz, porque a programação está aqui batendo na porta, né? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contar a programação da semana. Então, nessa semana, de 15 a 21 de fevereiro de 2021, aqui na Web Rádio, na segunda-feira, às 8 horas, nós tivemos o programa Espírita nos Domínios da Mediunidade, com Amadeu Ferreira, com Ivon Augusto, com Fueto Quintal, Renato, e um abraço todo especial para os nossos irmãos João Maria, Francisca Vicente, Melânia e companhia. E um abraço especial para os irmãos que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz.
Às 17 horas da segunda-feira, nós tivemos o programa Espírita, conhecendo a vida e a obra de Ivone Pereira, com Zezé Franco, do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa Estação da Luz, 21 anos no ar, com o Nertan Jucal, tema Parábola da Ovelha Perdida, Mateus capítulo 18, versículos 12, 14, e Lucas capítulo 15, versículos 4 a 7. Às 20 horas e 30 minutos, programa Espírita, Espiritismo e Educação, com Marcos de Mari e Ronaldo Gomes, tema Por favor, me eduque. Às 23 horas, programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, com Amanda Alves, a filha do nosso querido irmão Delcio Soares. Na terça-feira, de 16, às 8 horas da manhã, um programa Espírita Construindo Pontos para a Eternidade. Por que o Espiritismo não pode ser religião? Adalberto e Lúcia, do Movimento Espírita do Japão. Quem conduziu esse programa, me parece que foi Tavares, conduziu, porque Delcio está lá para as bandas da Bahia, com a família, visitando os seus familiares. Às 17 horas, o programa Espírita A Vida no Mundo Espiritual, estudando as obras de André Luiz Silva Almeida, lá do Rio de Janeiro. Às 19 horas, o programa Espírita Vida e Abundância, Henrique de França, com o tema Os Passos para a Recuperação são quais? Ele certamente conta aquela história sobre a questão dos usuários de droga. Ele passou por essa experiência, hoje recuperou e tem mais de uma centena de criaturas, homens e mulheres, sendo ajudados, e ele faz essas narrativas extraordinárias. Às 20 horas, programa Espírita Herculano, o Homem do Mundo, com Heloísa Pires, Alberto Magno, Wagner Tadeu, tema Qual a importância da obra de Herculano Pires para o movimento espírita brasileiro? E às 23 horas, programa Espírito Evangelho por Emmanuel, com Amadeu Ferreira. Eu fiz esse programa com o seu Tavares. Na quarta-feira, dia 17 de fevereiro, às 8 horas, o programa Espírita Filosofia, Ciência e Moral. Alexandre Santos estava doente, Dona Cristina conduziu, José Aguilardo e eu estivemos juntos lá conduzindo o programa. Fechando a história de Maria de Magdala, contada por Humberto de Campos, do livro A Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Às 18 horas, estudo do livro Missionários da Luz, com Berenice Lima e Deusa Nogueira, o programa em parceria da Rádio Rio de Janeiro, com a Web Rádio Estação da Luz. E aí, ao programa, sim, às 19 horas é o Espírito, assim, às 19 horas, programa Espírito Estação da Luz, 21 anos, no ar, com Iasco Aracava, o tema Vina de Luz, capítulo 40, Fé. A fé viva, nossa fé de cada dia. Depois nós tivemos o programa Espírita Ecos do Além Túmulo, isso é às 19 horas, né? Às 19 horas, não, às 20 horas. Peraí, às 21 horas, está aqui na sequência. Programa Espírito Eco de Além Túmulo, estreia nas quartas-feiras, dia 21 horas, tema Teatralização, os grandes vultos do Espiritismo, tais como Teles de Menezes, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Pititinga, entre outros. É o programa de seu Tavares com os trabalhadores, com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E às 23 horas, o programa Espírito Evangelho por Emmanuel, com Delcio Soares. Na quinta-feira, nós tivemos, às 8 horas, programa Espírita Construindo Pontos para a Eternidade, foi ontem, estudando o Livro dos Espíritos, com Delcio Soares, Marília Silva, Hugo Laércio, Alexandre Santos estava doente, não compareceu, e o programa foi ao ar. Às 19 horas, nós tivemos o programa Espírita da Estação da Luz, 21 anos no ar, Daniel Rossi, o tema Detalhes Gloriosos da Vida do Cristo. Programa simplesmente redondinho. Às 21 horas, programa Espírita, um mergulho no pensamento de Leon Denis, com Luiz Lodi, Niceia Rosa, Teresina Guimarães, Valéria Tavares, Grupo de Estudo Espírita, Rita de Cássia, no Lebrão, Rio de Janeiro. E às 23 horas, o programa Evangelho por Emmanuel, com Elielso Tavares.
Hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, estamos concluindo o programa nos domínios da mediunidade, Amadeu Ferreira, Ivon Augusto Feiro Quintal e o nosso irmão Renato Bezerra. Às 9h30 teremos o programa Espírito Viver é Sempre Melhor, o estudo do Livro dos Médiuns, de Memórias de um Suicida, Silva Almeida, Congregação Espírita Francisco de Paulo, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Às 16h, o programa Espírito Histórias de Espíritos, Zezé Franco, com o tema Nós da Borboleta, livro, contos e apólogos, irmão Chico Xavier. Às 19h, programa Espírita Cartas do Além, Cartas Consoladoras, da equipe da Web Rádio Estação da Luz, retornando e cantando, capítulo 4, tema É fácil morrer, mas não é fácil desencarnar. Ivo de Barro Correia, Mendes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Às 21h, o programa Espírita dialogando com Allan Kardec, Enzo Albana, o tema Esmiuçando Textos Desconhecidos, Viagens Espírita de 1862 e outras viagens de Allan Kardec. E às 23h, o programa Espírita Evangelho por Emmanuel, com Silva Almeida. Amanhã, sábado, 20 de fevereiro de 2021, às 19h, programa Espírita Estação da Luz, 21h no ar, Enzo Obama, tema Livros Conversando com Deus. Isso é de autoria dele. Às 23h, o programa Espírito Evangelho por Emmanuel, com Hugo Laércio. E no domingo, dia 21 de fevereiro, fechando a semana, às 19h, o programa Espírita Atualidade do Pensamento Espírita, Cosmo de Olindo, Silva Almeida, tema Olho por Olho, Dente por Dente. Por que ainda agimos assim? Eles que são da Congregação Espírita Francisco de Paula, no bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Às 21h, nós temos o Evangelho na rádio, com a equipe da Web Rádio Estação da Luz. E já estaremos lá, certamente Fueldo, Ivan, Renato, Tavares, Delcio e companhia. E, finalmente, fechando literalmente a semana, às 23h, programa Espírita, o Evangelho por Emmanuel, com Amanda Alves, a filha do nosso querido irmão Delcio Soares. E agora, a prece de encerramento com o nosso querido irmão Renato Bezerra. Amado Jesus, mestre amigo, agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós estamos aqui reunidos em seu santo divino nome, onde buscamos, Senhor, transmitir a vossa mensagem para todos nós, o planeta Terra. Agradecemos, Senhor, por tudo, por nós estarmos aqui. Sermos gratos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre Divino Senhor, aos bons amigos espirituais que nos auxiliam no nosso dia a dia, que nós, pequeninos que somos, podemos evoluir cada vez mais. Sabemos as nossas dificuldades, sabemos os nossos entendimentos, sabemos a nossa condição vibratória, mas sabemos que Deus, nosso Pai, é aquele Pai amoroso que sempre está nos auxiliando, nos buscando, sempre através do seu amor, para que nós possamos chegar até Ele. Agradecemos por tudo, Senhor. E nós não podemos deixar de pedir para aqueles que sofrem, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas maternidades, nos cárceres, nas tarjetas, nas casas das crianças, e dos velhos desamparados. Enfim, Jesus, onde haja a lágrima, a dor, o sofrimento. Nosso lugar, Senhor. Agradecemos por tudo que nós que estamos aqui procuremos sempre buscar o Senhor. Esse é o nome de Jesus, em nome de Bezerra Menezes, amigo nosso, em nome do nosso Pai. Vamos passar para o nosso irmão Pedro estava amanhã de hoje com muita paz em nossos corações. Concluídos os trabalhos, com os nossos sinceros agradecimentos a Renato, Feiro Quintal, Ivan Augusto, a você, meus irmãos e irmãs, meus amigos,
que estiveram conosco durante esse tempo aqui na Web Rádio Estação da Luz, no Facebook e no YouTube. Muitíssimo obrigado pelas suas companhias. Bom dia, Brasil!